Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? O professor Rodrigo Jeremias mais uma vez aqui para mais uma aula. E uma aula de redação, eu espero que você esteja bem e peço que você acompanhe o professor nesses slides aqui, em que a gente vai abordar sempre mais detalhes sobre a redação para a gente conseguir refinar a nossa visão sobre esse texto tão importante. Vocês vão ver um dia o quanto esse texto é importante na vida de vocês em questão de vestibular e vida acadêmica, beleza? Então acompanha o professor aqui, falando um pouquinho ainda sobre argumentos, né? E uma questão sobre repertório legitimado, repertório que realmente seja reconhecido pela banca, que seja realmente importante para eles, tá? Aqui falta um acentozinho, porque começou a dar problema no computador, mas tudo bem. Olha lá, primeira coisa, conceitos e suas definições você pode trazer como repertório legitimado para conseguir fundamentar a sua argumentação. Informações, citações ou fatos e ou referências a áreas do conhecimento, tais como fatos ou períodos históricos reconhecidos, então, propriamente. Né? Então, a gente pega lá uma parte da história que já aconteceu, né? Não sei, a Era Vargas, o governo, sei lá, da ditadura militar, ou então alguma coisa histórica de outro país, que a gente possa utilizar como, enfim, para fundamentar a nossa ideia. Referenciar autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, séries, esculturas, músicas, poemas. Tem gente que, por exemplo, começa o seu texto, né, por meio de um verso de um poema. Tem gente que faz isso, né? Tem lá no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade se referia a uma pedra que, enfim, ele começava a sua introdução dessa maneira. Aqui a gente está falando especificamente na parte da argumentação, mas você pode pegar alguma ideia de algum poema que você deu, e poemas são curtos, ou alguma música, e colocar ali para ilustrar a sua argumentação, né? Próprios séries também podem ser feitas assim. E claro, citação de filósofos, de livros, né? Beleza, isso tudo também ajuda a fundamentar a sua argumentação, certo? O que eu quero te mostrar aqui é que todas essas coisas, digamos assim, essas diferentes referências que o professor está mostrando aqui, são, aos olhos do corretor, aos olhos de uma banca, um repertório legitimado. É isso que eu quero te mostrar. Referência a personalidades, celebridades, personagens de histórias. Isso também pode servir como fundamentação propriamente para você fazer uma argumentação, certo? Beleza, vamos continuar aqui, o professor pulou 2 vezes. Áreas do conhecimento de modo geral, então não importa a área do conhecimento, tem gente que utiliza, até mesmo eu já vi, né, as leis de Newton para escrever a sua redação. Então, aquilo que te ajudar a argumentar, você pode utilizar das áreas do conhecimento de modo geral, geografia, história, então, né, física, e assim por diante. Referência a estudos e pesquisas também, a gente sabe que a gente pode colocar ali, pesquisa Ibope mostra que, né, tantos por cento da população se refere ao Congresso Nacional como sendo, e aí, ou então aprovam tal coisa na sociedade. A gente sempre pode usar. Referência aos meios de comunicação conhecidos. Essa 7ª parte aqui é o seguinte, né? Em uma entrevista na Folha de São Paulo, você goste ou não desse jornal, ele é um repertório legitimado porque ele é um meio de comunicação reconhecido na sociedade, né? Assim como o Globo, que é o jornal O Globo, né? E assim por diante. Esses jornais que são mais assim conhecidos, a banca vai considerar como sendo um repertório legitimado, beleza? Aqui também é uma coisa bem importante que a gente precisa sempre perceber. O que? Quando você vai colocar a sua ideia no meio da argumentação, se você simplesmente expor a ideia, isso ainda não significa que você argumentou. O tipo do texto que nós escrevemos, caros alunos, é o texto dissertativo argumentativo. Quando eu falo que ele é dissertativo é porque eu estou dissertando sobre algo. Ou seja, eu estou falando sobre algo. Agora, quando eu falo que ele é argumentativo, porque eu não simplesmente estou falando sobre algo, mas estou tentando te convencer também, né, sobre alguma ideia. Então, se você simplesmente expor as suas ideias, você está dissertando.
você ainda não argumentou, e se você não argumentar, você vai perder muitos pontos. Então, vamos lá, não expõe ideia, não expõe apenas os fatos. E aí segue o slide dizendo assim: uma redação argumentativa não é composta apenas por um apanhado de informações, né? Não é simplesmente um monte de informações que faz uma argumentação. Expor fatos não é argumentar, beleza? Então, listar ideias também, por mais pertinentes que elas sejam à discussão do tema, não constitui um texto dissertativo argumentativo. Então, só ir colocando ideias uma ao lado da outra não vai constituir uma argumentação. E nem se você colocar fatos, nem se você simplesmente colocar um monte de informação, não estará argumentando ainda. Você precisa, com aquelas ideias, né, transformar tudo isso em um raciocínio lógico. Olha lá, preciso construir argumentos, relacionar as informações apresentadas e mostrar o que elas indicam. Então, o que eu quero dizer com essa porcentagem aqui é o seguinte: é como se você falasse isso. É claro que você não vai poder falar dessa forma no meio do seu texto, mas você tem que mostrar para mim, indicar exatamente o que você quer dizer com todas aquelas informações. Aí você estará raciocinando. Beleza? Aqui tem um exemplo de uma escrita, né, para a gente perceber, tentar analisar se o aluno ele conseguiu argumentar ou não no final das contas. É o argumento 1, referente a esse tema ali, ó, a cultura da meritocracia na sociedade brasileira contemporânea. E ele diz o seguinte, né, em primeiro lugar, o direito de acesso à educação formal possibilita aos indivíduos o desenvolvimento de qualificações nas diversas áreas sociais e a consequente liberdade alcançar melhor qualidade de vida. Então, ó, quando ele falar que o ensino vai dar qualificações nas diversas áreas sociais e uma melhora na qualidade de vida, ele está querendo dizer o seguinte: o estudo vai gerar méritos para essas pessoas, né? Para quem estudar vai ter mérito. Então, o professor de matemática tem o mérito de saber matemática, né? E isso vai nos dar uma posição social, né? Então, aqui ele está falando que a meritocracia é construída a partir da educação. É a educação que vai dar mérito para as pessoas. Essa é a ideia inicial dele. Vamos ver se ele prova isso. Perfeito? É isso que ele vai ter que provar. Então, o Tal Frasal diz isso, certo? E só para quem ainda está perdido, né, do que seja meritocracia, meritocracia é aquela ideia de que numa sociedade as pessoas conseguem se desenvolver e chegar a um posto importante e crescer por conta dos méritos, né? Única e exclusivamente por conta dos méritos. Então, quem conseguiu subir na vida porque tem mérito, quem não conseguiu subir na vida é porque não tem méritos, né? Dando uma visão particular aqui do professor, porque não é um tema muito polêmico, eu acho que essa ideia é completamente errada, porque hoje nós vemos várias pessoas com muito mérito, porém não estão empregadas por vezes, né? Então não é só o mérito que me faz e no final das contas não é só o mérito que vai me colocar no emprego, vão ser outras coisas, né? Às vezes estar simplesmente na hora certa, né? Do jeito certo, ou então, sei lá, eu não tenho mérito nenhum, mas eu agrego valor para aquela empresa, né? O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: finge que o professor não fez, né? Fez faculdade de comunicação, depois o professor fez uma pós em comunicação, depois eu fiz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado em comunicação, defendi uma pós-doutorado lá na Alemanha. Então, cara, eu sou o cara da comunicação, né? Beleza. Mas de repente chega numa vaga de emprego para fazer propaganda, sei lá, do Santander, sobre alguma campanha, Banco Santander. E aí eu vou lá me candidato, os caras olham e falam, cara, você é um monstro na comunicação. Eu acho que vai ser você. Mas de repente chega alguém e fala, o Whindersson Nunes, né, aquele youtuber famoso, ele aceitou fazer a nossa propaganda. O que vai acontecer com os meus méritos? Por mais que o Whindersson Nunes talvez não tenha nem faculdade, não sei se ele tem faculdade ou não, mas talvez não tenha nenhuma faculdade, mesmo assim ele vai conseguir o emprego. Por quê? Porque ele agrega valor, né? Ele é famoso, as pessoas gostam dele, ele é engraçado, então ele vai desbancar todos os meus méritos. Por isso que eu não acredito tanto numa sociedade meritocrática. Beleza. E aí continua, o aluno está falando que a educação então vai gerar mérito, e com esses méritos educacionais eu vou conseguir uma melhor qualidade de vida. Vamos ver se ele consegue provar isso para nós. No momento presente, o Brasil ocupa a 9ª posição
No momento presente, o Brasil ocupa a 9ª posição na economia mundial, sendo racional acreditar que esse mesmo país possui um sistema público de ensino eficiente. Muito bem. Então, ele deu a ideia, aqui está ótimo, ficou maravilhoso tal frasal, mas aqui, Carol, veja como começou a ficar estranho, né? Ele deu uma informação, o Brasil ocupa a 9ª posição na economia mundial, sendo racional. Beleza, 9ª posição na economia mundial. E ele pega e faz uma ideia, né? Ele joga aqui uma hipótese. Bom, sendo racional acreditar que esse mesmo país possui um sistema público de ensino eficiente, ele joga uma ideia. Daí ele pega e vai relacionar um pouquinho aqui essa ideia. Contudo, parecia que iria relacionar, mas olha o que ele diz. Contudo, os escândalos de corrupção e a má gestão operacional pública fazem com que a educação brasileira ocupe a 68ª posição mundial, né? Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é o PISA. Então tá bom. Então, ó, informação 1, logo depois da sua frasal, 9ª posição da economia mundial. Aí ele começou a imaginar, cara, se é a 9ª economia, então nós temos uma educação boa. Aí ele fala, não, contudo, ó, por conta dos escândalos de corrupção e má gestão operacional, a educação brasileira está lá na 68ª posição. Ah, tá. E o que tem? Tá vendo? São todas informações meramente, tá? Uma informação, uma hipótese que ele levantou, segundo dados do PISA, beleza? E ele fecha o seguinte: desse modo, observa-se que o descaso com a educação age de forma inversamente proporcional ao sistema de meritocracia, colocando disparidades no desenvolvimento pessoal. Beleza. Vamos lá, vamos revisar. Informação 1, 9ª posição economia mundial. Daí vem uma hipótese, um pensamento hipotético. Ah, então deve ser, a educação deve ser boa. Ele pega e fala, não, por conta da corrupção e da má gestão, nós somos muito ruins na educação. Aí eu te pergunto, tá, o que tem em tudo isso? São meras informações. Ele não fez necessariamente com tudo isso um raciocínio lógico para provar, né, que o direito do acesso à educação possibilita aos indivíduos o desenvolvimento de qualificações nas diversas áreas sociais. Ele provou isso? Não provou. Ele só faz o fechamento daí, ó. Desse modo, observa-se que o descaso com a educação age de forma inversamente proporcional ao sistema de meritocracia. Também ele não provou isso, ele só está fazendo uma conclusão, né? Está querendo dizer que quando a gente não cuida da educação, ele acaba não contribuindo com um sistema de meritocracia. Só que ele provou isso também? Não provou. Colocando disparidades no desenvolvimento pessoal. Colocou que existe essa disparidade, essa diferença no desenvolvimento pessoal? Também não. Então, são informações soltas, né, muito pouco relacionadas, e que deixa de lado aquilo que ele colocou no tal frasal. Então, por mais que esteja, talvez você olhe assim, nossa, está bem escrito, ele usou palavras legais, ou usou inclusive uma área do conhecimento, colocou lá o PISA, colocou outra informação da 9ª posição da economia mundial, só que ele não argumenta, pode ver, Carolina, né? E eu acredito que você vai concordar comigo que são somente informações e ideias pouco relacionadas que não conseguem defender o ponto de vista que ele tinha colocado aqui no tal frasal. É isso que o professor quer que você perceba. Beleza? Aqui, peraí, acho que pulei demais. Aqui tem outra argumentação. Esse aqui é o argumento 2 de um outro tema, democratização do acesso ao cinema, né, que uma aluna escreveu. Não ficou exata essa argumentação, eu já te adianto, e eu vou te mostrar por quê. Olha só, nessa perspectiva destaca-se que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Então, veja bem, ela está querendo dizer, nesse tal frasal aqui, a ideia, a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda, ou seja, a cultura ela não foi feita para as pessoas de baixa renda, é esse fator que limita, que impede a democratização plena da cultura e, portanto, a própria democratização do cinema. Essa é a ideia dela, é isso que ela vai ter que provar. Beleza? O tema aqui, ó. Então, beleza. Diante disso, no livro Quarto Despejo, ela tem que provar essa ideia que ela colocou. Diante disso, no livro Quarto Despejo, da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condições de miserabilidade vive e assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente
pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Ponto. Ela termina do nada, talvez ela não tenha nem percebido isso, mas ela terminou do nada, ela não levantou nenhuma ideia, ela deu um pouco do contexto do livro, mas não conseguiu relacionar que, através desse livro a gente percebe que, de fato, a cultura é pensada somente para os ricos, não para os pobres. Ela não demonstra isso, certo? Ela até fala ali que o triste cotidiano que uma família em condições de miserabilidade vive, e assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade. Beleza, mas como que ela relaciona, como que ela prova para mim que, de fato, né, a cultura não é feita para, é somente para os ricos, não para os pobres. Ela está mostrando só o cotidiano de uma família que não tinha acesso a centros culturais, certo? Então, mas pela ideia de pertencimento a esse espaço, ela não raciocinou em cima disso. Por que eles não tinham essa ideia de pertencimento? Né? Então, expôs aqui um contexto, mas não argumentou necessariamente, beleza? É isso que eu quero que vocês percebam. Bom, aqui já é um pouquinho diferente. Ela consegue fazer uns raciocínios que ficaram interessantes. Então veja bem, olha lá. Em primeira instância, salienta-se que as cidades brasileiras foram construídas a partir de um processo de urbanização acelerada, sobre viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Então, 3 informações aqui nesse começo de argumentação. Esse aqui é o argumento 1 dela, tá? O professor tinha mostrado o argumento 2. Processo de urbanização acelerada das cidades. E todo esse processo de urbanização foi feito por meio de um viés elitista e segregacionista. Segregacionista porque separa as pessoas, né? Por quê? Porque os centros culturais estão, na sua maioria, né, pelo menos, restrito ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Então, processo de urbanização acelerado sobre o viés elitista e segregacionista, e os centros culturais estão lá no espaço ocupado somente por detentores do poder econômico. Vamos ver como é que ela relaciona tudo isso, né? Paralelamente, essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que, segundo dados do site Meio e Mensagem, apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Então aqui ela está provando um pouco, né, corroborando um pouco aquela ideia. Apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Então, de fato, ele ser colocado no meio da cidade, onde somente tem pessoas que têm poder econômico, né, talvez gere esse problema da não democratização, né? Nesse sentido, observa-se que a segregação social é uma característica da sociedade brasileira, ela está raciocinando, e se faz presente até os dias atuais, por privar as populações das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionadas pelo cinema. Aqui ela colocou proporcionais ao cinema, está errado. Então aqui a gente já consegue ver um pouco de raciocínio lógico. É bem verdade que o top frasal dela, aquela ideia inicial que abre o parágrafo de argumentação, aquela primeira frase, ela não ficou direta, não ficou específica, né? No entanto, tudo que ela colocou aqui está de acordo com a ideia de por que não ocorre a democratização do acesso ao cinema. E aí ela colocou um dado e fez um raciocínio lógico em cima desse dado, né? E esse dado está ali justamente para comprovar aquela primeira parte que ela falou, aquelas 3 informações: processo de urbanização acelerado, né? E essas cidades foram feitas por meio de um viés segregacionista e elitista, e os centros culturais estão somente nos centros das cidades, onde tem pessoas que têm poder econômico. Então todas as informações estão relacionadas, já tem um raciocínio lógico, né, aqui expresso, e ficou interessante. Poderia ser melhor essa argumentação? Poderia. O professor teria mais críticas a fazer, mas não é a ideia da aula fazer aqui tantas críticas, era só mostrar aqui quando que tem raciocínio lógico, quando que não tem, beleza? E aqui tem um pouquinho de uma outra redação, o papel da literatura na formação de valores da sociedade. Beleza, eu quero mostrar para vocês o argumento 2, especificamente dessa redação, depois vocês podem ler com calma, pausar o vídeo, mas eu quero ler a introdução e o argumento 2, tá? Olha o que ele vai dizer. A poesia de Castro Alves, durante a terceira geração romântica, marcou o século XIX
uma vez que seus textos tinham o intuito de denunciar a condição dos escravos negros daquele período e, por meio da reflexão lírica, instaurar o pensamento abolicionista na população brasileira. Olha que interessante essa alusão, né? Muito legal. Nesse sentido, é possível perceber que a literatura não dissemina só anseios artísticos, mas também possui função ativa na formação de valores da sociedade e torna-se imprescindível reconhecer o seu valor. Então, a ideia dele é que a literatura não tem somente esses anseios artísticos, tem uma função na formação da sociedade, beleza? Vamos ver como é que ele vai provar isso. Aqui está o argumento 1, vou deixar aqui um tempinho só para você poder pausar e lê-lo. Eu quero ir direto para o argumento 2. Olha lá o argumento 2 então. Além disso, a literatura ajuda o leitor a repensar os valores da sociedade e o incita a refletir sobre questões sociais. Vamos ver como é que ele vai provar isso? Muito legal, né? Está bem claro esse tal frasal. As narrativas de Jorge Amado, por exemplo, discutem sobre as camadas marginalizadas da região Nordeste e, por meio da vivência de seus personagens, representam as mazelas ainda tão presentes em nossa realidade, tais como a fome, a desigualdade econômica e a falta de políticas públicas como vistas na obra Capitães da Areia. Pronto, ele colocou a ideia e, para comprovar a ideia, ele fez um raciocínio lógico por meio de um exemplo. Pode perceber que ele, dando o exemplo do livro do Jorge Amado, né, ele já consegue traçar pontos em cima daquilo que ele colocou no tal frasal. E aí ele continua argumentando, dessa maneira a literatura transcende o campo ficcional, pois reflete em seus textos os valores de seu tempo e chama atenção para a necessidade de construir um coletivo mais solidário e participativo, a fim de evitar a naturalização dos problemas sociais. Então olha só como a literatura contribui para a formação da sociedade. Maravilhosa essa argumentação, ficou incrível, ficou muito incrível a introdução, ficou muito incrível essa argumentação, porque ela expressou a ideia, colocou um exemplo para comprovar a ideia, mas todo exemplo é permeado por um raciocínio lógico, que é arrematado por esse último ponto aqui, esse fechamento que também, por mais que seja o fechamento conclusivo da argumentação, é um fechamento conclusivo que continua o raciocínio lógico. Então, maravilhoso, um bom exemplo. E aqui está a conclusão. O professor vai deixar aqui um pouquinho, alguns segundos, para você poder pausar e depois lê-la, beleza? Então fica aqui esse exemplo de argumentação com um belo raciocínio lógico, bem construído. Beleza? Aqui então só as últimas coisas para a gente poder terminar. O professor trouxe para vocês 2 sites de pesquisa que você pode entrar e trazer alguns dados de lá quando você quiser fazer alguma redação, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o principal provedor de dados e informações do país, ele é um dos mais assim cotados. No site da instituição, além das estatísticas internas, você também encontrará pesquisas de outros órgãos confiáveis, então lá dentro você encontra outras coisas. Ainda o sistema IBGE de recuperação automática, um banco de tabelas estatísticas para consulta vinculado ao IBGE, tem isso também lá, são inúmeros indicadores sociais sobre os mais diversos assuntos. Então, fica aqui o IBGE para você poder pesquisar. E também o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É uma fundação federal que está vinculada ao Ministério da Economia. As pesquisas realizadas por essa instituição fornecem informações relevantes para que ações governamentais sejam feitas. Olha bem, o objetivo do IPEA é melhorar as políticas públicas. Por isso você encontrará dados sobre instituições governamentais, economia, sociedade e diversos outros âmbitos no site do Instituto. Então, muito interessante você pesquisar, isso aqui é muito legal. Para encontrar os dados que você precisa, basta digitar o assunto na barra de pesquisa que fica no canto superior direito ou acessar as notícias disponíveis nas abas temáticas do site. Beleza, caros alunos? Era isso que o professor tinha a passar para vocês. Muito obrigado, beijos e abraços a todos, e é isso aí.